Agora sim, gravando. Então, o capítulo 11 é o capítulo que fala sobre os serviços da camada de transporte. Então, só para vocês lembrarem, né? A camada de transporte, no modelo OSI, ela é a camada 4. Ela tem a camada de aplicação, apresentação, sessão, e vem a camada de transporte, depois vem a camada de rede. No modelo TCP/IP, a camada de aplicação e depois a camada de transporte. Então, quem faz a comunicação da camada de aplicação com a camada de rede é a camada de transporte. Tá? Então, o que vai acontecer? Toda a comunicação que ocorre, toda essa interação que ocorre entre cliente e servidor, tanto nas redes como na internet, digo nas redes locais como na internet, para que eles possam se comunicar e fazer essas tarefas comuns, a gente precisa ter uma referência, na verdade, de saber qual é a aplicação que está trabalhando, né? E que serviço que ela utiliza para a gente poder fazer essa comunicação. Então, por exemplo, aqui, a gente usa um software cliente, que, por exemplo, é o navegador, por exemplo, eu estou usando o Chrome, é o meu navegador, é o meu software cliente, né? E eu tenho lá no servidor, eu vou ter um outro software que vai ser um software servidor. Tá? E aí, esse usuário ele pode verificar o e-mail numa página web, enquanto também envia mensagens instantâneas ou ouve um fluxo de áudio. Né? Então, eu teria aí, nesse cliente aqui, eu teria, por exemplo, na mesma aplicação, usando o Chrome, eu poderia estar acessando três coisas. Tá? Três coisas. Como que eu vou saber para qual aba que ele tem que abrir, qual o fluxo de dados que ele tem que encaminhar para cada aplicação que ele tem aberto, por exemplo, né? Então, isso a gente precisa entender como funciona isso, e aí quem faz isso é a camada de aplicação. Né? O que acontece? Quando o cliente solicita, ele precisa abrir uma página web, por exemplo, tá? Então, o que ele faz? Ele vai mandar um pedido, né? Um pedido, nesse caso, um pedido HTTP, que vai passar pela rede, vai chegar lá na rede de destino, vai chegar no servidor, o servidor recebeu aquele pedido e vai enviar a página de volta. Toda comunicação na rede, na internet, sempre funciona desse modo. O cliente inicia a comunicação através do servidor. Tá? O servidor está lá de portas abertas, a gente diz assim, esperando que alguém solicite alguma coisa para ele. Se ninguém solicitar nada, vai ficar lá aberto. Tá? Eu faço o comparativo que muitas vezes o pessoal tem essa mesma ideia de um servidor público, né? De uma repartição pública, vamos dizer assim. Né? A repartição pública está lá, esperando. Vamos dizer assim, tu precisa fazer uma identidade. Está lá o cara esperando lá. Se ninguém chegar para fazer uma identidade, ele vai estar lá, esperando alguém, né, fazer a solicitação. Se fizer a solicitação, ele vai fazer a identidade. É mais ou menos essa. Agora, assim, ó, ele nunca vai fazer assim, Bruna, tu tem que refazer a tua identidade. Nova identidade, ou né, para renovar a tua identidade, coisa assim, ele vai estar lá. Né? Então, o servidor funciona dessa forma. Então, a comunicação. Ó, você foi, Alessandro. A comunicação sempre vai partir para o servidor. E aí a gente tem essas siglas, o RI, o RN e o RN. Tá? Então, todos os recursos na web, que a gente tem, os serviços na web, por exemplo, tem uma API RESTful, que tu vai usar identificadores por meio de um identificador de uniforme de recursos, uma URI. Na verdade, é a sequência, né, que tu vai usar para reconhecer aonde que aquele recurso está. Então, tu tem, por exemplo, aqui eu tenho uma URI completa. Né? Eu tenho desde o protocolo que está sendo utilizado, né, a URN, a URL, que é a parte que vai identificar o local da rede com um recurso específico, né? E aí eu tenho ainda aqui um fragmento, né? Por exemplo, eu quero a página 155 desse livro aqui. Né? Então, aqui tu tem a URL completa. Então, isso aqui é só para
Só para simplificar, tá? Deixa eu mostrar isso aqui. Ixi, tá lento a internet hoje. Fecha a tua câmera, prof, que ajuda. Não, tem que funcionar. Deu. Agora foi. Cadê? Fechou? Eu tenho um problema se eu coloco gravar no Meet, eu não consigo abrir o QTC, ele abre e fecha. Por que será? Depois eu não sei, é algum conflito que tem aí agora, porque eu recentemente para QTC, né? Ele estava funcionando, eu botei gravar agora, ele não funciona. Aí eu tenho que reiniciar a máquina para ele voltar a funcionar. Agora eu abri de novo Não aqui. tem nada a ver uma página com a outra, né? Tá que nem eu Não, com o eu vou Chrome aqui. colocar. Eu vou ter uma comunicação direta aqui só para vocês. Ó, eu vou colocar. Ó, não vai me deixar. Bem, vamos adiante. Depois eu mostro isso aqui. A questão dos protocolos, então, da camada de transporte. Tá? Os dois protocolos que a gente tem na camada de transporte é o protocolo TCP e o protocolo DP. Tá? Todo camada de aplicação, dependendo do tipo de serviço que tu tem, tu vai ter um protocolo específico, tá? Por exemplo, se eu vou trabalhar com servidor web, eu vou ter lá o protocolo HTTP, protocolo HTTPS. Se eu vou trabalhar com resolução de nomes, eu vou ter lá o protocolo DNS. Eu vou trabalhar com transferência de arquivos, eu vou ter o protocolo FTP. Eu vou trabalhar com e-mail, vai ter o POP, IMAP. Então, dependendo da aplicação que tu tem na camada superior, tu vai ter um protocolo específico. Tá? E de outros protocolos para controlar como essas mensagens vão ser transportadas do cliente para o servidor. Aí quem faz isso? São os protocolos da camada de transporte. A gente tem o protocolo de controle de transmissão, o TCP, que o protocolo TCP ele vai garantir, então, que todos os pacotes sejam enviados de uma maneira confiável e que todos os pacotes ausentes sejam enviados. Então, o TCP ele é um protocolo que é confiável. Então, o que ele faz? Todo pacote que tu envia, ele vai enviar de uma maneira confiável. Quer dizer o quê? Se algum faltou, ocorreu algum problema de algum pacote no caminho, ele vai reenviar. Então, ele fornece também que a ordem com que esses pacotes chegam lá, eles sejam readequados se eles forem se chegarem em ordem diferente. Né? Depois isso vai passar para a camada de rede, que vai fazer todo o processo de endereçamento IP, de roteamento, né? E a camada de acesso, que vai colocar esses dados na rede. Então, aqui ele tem um vídeo. Não, aqui tem um vídeo. Ó. Então, aqui que eu estou comentando, eu tenho os diversos protocolos da camada de aplicação. De transporte, o protocolo TCP ou DP, dependendo do serviço. DP. Tá? Então, dependendo do aplicativo da aplicação para aqui, não é confiável. DP vai tentar entregar.
Estou me escutando e tinha perdido a conexão. Sim? Agora voltou. É. De vez em quando dá uma travadinha. Uma travadinha de leve. É. Caiu uma chuvarada, ainda está chovendo. Aqui também dá uma chuvarada. Aqui agora voltou a chover, tinha parado. Mas então, dependendo da aplicação que tu tiver lá na camada superior, tu vai ter um protocolo que tu vai usar na camada de transporte, ou TCP ou DP. Tá? E aí depois, realmente, esse segmento da camada de transporte vai ser encapsulado num pacote IP. Tá? O que acontece? O TCP, ele... Tá travando? Mas tá ruim a internet dele, tá pior que a minha. A tua tá boa hoje. Tá. Bruninha, não tá dando pra mim fazer de novo a avaliação aquela... Nem tentei, depois eu tento. Será que ele liberou lá? A primeira? Travou de vez o negócio dele. Também me ligou aqui. Caiu. Caiu, e agora será que foi isso a internet dele? Provável. E olha, Voltei. Aham. Voltou. Eu estava conseguindo fazer. Eu escutava vocês, mas não conseguia. voltar. Você disse que não estava fazendo a avaliação, não consegue refazer. Vou ativar ela de novo então aqui. Fica eu refazer ela. Deu. Agora está ativa. Então, aqui, o que eu estava comentando? Eu vou mandar um arquivo, usando o protocolo FTP. Tá? Opa, compartilhar a tela. Tá? Eu vou mandar um arquivo usando o protocolo FTP. O protocolo FTP é um protocolo da aplicação. Tá? O que ele vai fazer? O protocolo TCP recebe esse arquivo e ele vai segmentar isso em 6 segmentos. Ele vai dividir esses dados em 6 segmentos e vai enviar. Só que daí, em vez de ele enviar os 6 de uma única vez, ele vai mandar 3 segmentos por vez. Mandou os 3 primeiros, chegou no servidor, o servidor recebeu os 3 e ele vai mandar uma confirmação do que recebeu 3 segmentos. Chegou lá para o cliente que a resposta que chegou 3, ele vai mandar mais 3 segmentos. Se perdeu na internet isso, ocorreu algum erro lá e ele não recebeu. Passou um tempo X, como não teve a confirmação, o que ele vai ter que fazer? Ele vai reenviar aqueles 3 segmentos de novo, vai chegar lá no servidor e aí sim ele vai mandar uma confirmação, né, que chegou aqueles outros 3 segmentos. Assim que funciona o TCP, tá? Ele vai fazer dessa forma. Então, ele vai precisar, quando precisa reenviar, ele faz isso. Tá? O DP ele faz uma entrega do melhor esforço. Quer dizer o quê? Por exemplo, uma aplicação de voz sobre IP, se ocorrer um atraso pequeno, tá? Se ocorrer um atraso pequeno, às vezes tu até consegue entender. Por exemplo, dá uma travadinha na minha voz, agora você consegue entender ainda o que eu estava falando. Imagina se eu começar a falar assim, deu uma travadinha, daí começa a reenviar tudo que eu tinha falado de novo. Fica uma coisa, ninguém se entende mais. Né? Então, ele usa o protocolo UDP, né? Então, quando a gente usa o sistema de entrega de melhor esforço,
não requer uma confirmação de recebimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar, né? E aí o aplicativo, por exemplo, o aplicativo de streaming de áudio ou de voz, né? Ele pode até ter um retardo nesse atraso, mas tu não vai ter uma confirmação. Tem o DP que também faz isso. Então, por exemplo, aqui o processo do DP, ele vai mandar uma mensagem para perguntar quem é www.cisco.com, isso vai chegar lá no meu servidor de DNS e o servidor de DNS vai responder. Aí isso é feito via protocolo UDP da camada de transporte. O que acontece? Todo serviço de aplicação, ele, na camada de transporte, ele tem um número, que a gente chama de número de porta. Então, por exemplo, assim, o HTTP funciona na porta 80, o SMTP na porta 25, o DNS na porta 53. 80 nós usamos para acessar o roteador. Isso. Por quê? Porque tu coloca aqui só o endereço do roteador e ele acessa, porque ele está no serviço web, né? Agora, por exemplo, tu poderia colocar ele rodar numa outra porta não padrão. Isso aqui são portas padrões, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero que o pessoal acesse, mas não na porta 80, para proteger um pouquinho mais. Porque ele tem que saber o endereço para acessar o roteador remoto. Isso, ele vai colocar o endereço, 2 pontos e a porta. 8080, que a gente usa. Isso. Normalmente o pessoal faz isso. Tá? Então, o que acontece? Quando tu abre uma aplicação, eu vou abrir um cliente web para me comunicar com o servidor web. Tá? O cliente web sempre que inicia a comunicação. Então, o que ele faz? Quando ele abrir o aplicativo, abrir o navegador, né, e eu vou abrir lá, vou colocar minha URL para ele acessar, o que ele faz? Ele vai abrir uma comunicação com o servidor, dizendo assim, olha, eu quero me comunicar com o servidor no IP tal, que eu tenho o IP do servidor, né, como é o protocolo HTTP vai ser na porta TCP, e aí eu sei que o cliente ele funciona na porta 80. E aí o que ele faz? Para ti me responder isso, eu também abro uma porta de origem, que chama uma porta aleatória. É uma porta alta, um número alto. Quando chegar lá no servidor, o servidor vai ver, olha, esse chegou aqui naquele IP, é para esse host. Aí naquele host pode ter várias aplicações, vários serviços rodando. Né? Por exemplo, eu tenho servidor web, eu tenho servidor de e-mail e tenho servidor DNS no mesmo servidor. Como que eu sei que aquela solicitação é para o serviço web, para o serviço de e-mail, para o serviço de resolução de nomes? Pela porta. Não, é direcionado para a porta 80. Chegou aqui, ele vê, está solicitando nessa página. Quem que está solicitando? O IP tal, na porta tal, uma porta alta. Aí ele consegue responder isso para cá, e aí é a mesma coisa. Então, sempre vai ter uma porta, né, uma porta de origem e uma porta de destino. O que a gente tem? A gente tem as portas conhecidas, que são as portas que são associadas as portas de destinos associadas aos aplicativos mais comuns. Tá? E aí eu tenho aqui, essas portas vão da 1 até a 1023. Então, essas portas aqui são portas de serviços conhecidos. Aqui eu coloquei, aqui tem só alguns, tá? Então, por exemplo, protocolo FTP. O protocolo FTP ele usa a porta 20 e a porta 21 do protocolo TCP. A porta 20 é para transferência de dados e a porta 21 é de controle. Para o SSH, que é para acesso remoto, ele usa a porta 22. Para o Telnet, usa a porta 23. O protocolo SMTP, que é para envio de e-mail, usa a porta 25. O serviço de DNS, que é para resolução de nomes, usa a porta 53, ele usa tanto o DP como o TCP. O servidor de HCP, para mandar a configuração para os hosts, ele fica escutando na porta 67. E o cliente se comunica através da porta 68, o DP. Tá? O TFTP, que é para transferência trivial de arquivos, porta 69. Protocolo HTTP, porta 80. POP3, que é de e-mail, 110. IMAP, que também é para e-mail, 143. Esses aqui todos TCP, né? Aí tem o SNMP, que é para gerenciamento de redes, usa a porta 161 UDP.
O HTTPS, que é transferência de texto seguro, 443 TCP. Então, isso aqui são alguns dos serviços que vocês usam. Por exemplo, quando vocês criam um servidor de banco de dados, vocês usam o MySQL? Já usei. Isso? Eu já usei. A Bruna deve usar ainda, por causa da ADS. Mas aí, por exemplo, lá no servidor de MySQL, provavelmente você deve usar a porta 3306, não é isso? Quando vocês faziam a aplicação lá, que vocês queriam se conectar ao banco de dados, vocês colocavam, normalmente ele estava na mesma máquina de vocês, né? Então vocês colocavam localhost 2.3306. E aí colocava o usuário e a senha. Não era assim? O 3306 é uma porta que é uma porta registrada, que foi registrada, então, pela MySQL, né, para dizer assim, ó, essa porta, essa comunicação, ela é registrada, então só quem usa o MySQL pode utilizar. Para não ter outro serviço rodando na mesma porta. Eu não consigo, por exemplo, ter dois servidores web na mesma máquina, por exemplo, eu tenho o Apache e eu tenho o IIS, são dois servidores web. O Apache é um servidor aberto e o IIS é da Microsoft. Se eu não consigo instalar os dois na mesma máquina e os dois funcionando na porta 80. Eu até posso ter os dois instalados, mas um vai ter que funcionar na porta 80 e outro numa outra porta, por exemplo, 8080. Aí eu consigo fazer funcionar. Mas todo serviço vai ter uma porta conhecida, tá? Esses serviços da web sempre vai ter uma porta conhecida. Aí tem essas portas registradas, que são os registros que é feito pelas empresas. Então, por exemplo, MySQL registrou, Postgre registrou, e assim por diante. E as portas privadas são as portas que são usadas pelas portas de origem, que vão lá da 49.152 até 65.535. Então, quando eu abrir uma porta, quando eu abrir uma comunicação, ele vai abrir uma porta. Então, vai ter uma porta de origem e uma porta de destino. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo uma comunicação, tá? Com um cliente. Eu vou usar o serviço de correio. Ele vai usar o POP3, a porta da aplicação é a 110. Perguntinha. Tu viu que tá ali na segunda avaliação ali que eu fiz? Para te ver como tem umas questões que estão fora de foco ali, porque tem uma questão que eu fiz, que eu tive que pesquisar até no Google, porque eu não tinha achado, que é sobre isso aí. Tu viu só. Eu acho que eles se perderam ali na ordem de alguma questão, até mas é mais para vocês. Mas é que em algum momento ali ele deve ter falado alguma coisa assim, deve ser isso. Tinha isso. Essa questão eu me lembro porque eu tive que pesquisar no Google para me achar. Isso. Por exemplo, aqui eu vou abrir uma página HTML, eu vou usar o protocolo HTTP e a porta da aplicação é a porta 80. Se eu vou fazer um acesso remoto, eu vou usar o protocolo SSH, a porta 22. E aqui que a gente fala de pares de socket, né, de socket, é isso aqui, ó, por exemplo, eu tenho minha origem e tenho meu destino. Tá? E aí na minha origem eu tenho duas aplicações, eu tenho uma aplicação de FTP e tenho uma aplicação web. O meu destino, que também é o mesmo servidor, eu vou ter uma aplicação de FTP e vou ter uma aplicação no servidor web. O que acontece? Quando eu abro minha comunicação, ele vai fazer igual, vai colocar o MAC de destino, o MAC de origem, o IP de origem e o IP de destino. E ele vai abrir uma porta alta, aqui ele está representando com 1305, né, com destino para a porta 21. E se eu vou fazer uma comunicação web, ele vai colocar a mesma coisa, o MAC de origem, o MAC de destino, o IP de origem e o IP de destino. A porta de origem, nesse caso 1099, nota que são portas diferentes, e porta de destino 80. Quando o servidor vai responder, ele sabe para onde que ele tem que encaminhar, porque ele já vai ter todos esses dados. Conseguiram entender isso? Sim. Sim. Aí isso aqui que a gente chama de par socket. Ó. Eu tenho o endereço IP, 2 pontos, a porta de origem, o endereço IP de destino, 2 pontos, a porta de destino. Se eu der o comando netstat na nossa máquina, ele vai me mostrar essas conexões que estão abertas. Ó, eu vou dar um netstat na minha máquina aqui. Ele vai ficar resolvendo um pouco. Tá?
Olha lá. Olha aqui, ó. Eu tenho uma comunicação aberta do endereço IP 92.168.0.203, que é o meu endereço. Porta de origem 49.427, com o endereço 20.198.162.76. Isso aqui provavelmente é o endereço da Cisco ou do Google, tá? Um deles. Estou com a página do Google aberta aqui também. E está usando o HTTPS. Está usando o HTTPS, que ele resolveu já. E aqui eu estou, aqui é uma conexão com o WhatsApp. Ó. Conexão com o WhatsApp. Eu estou com o WhatsApp web aberto aqui. Olha lá. E ele está resolvendo mais aqui. A gente também pode dar, ó. Agora aqui, fechou mais uma conexão. Eu posso dar um netstat menos ANP. Menos... Opa. Exibe o número de portas, menos N. Netstat menos N. Netstat menos N. Olha lá. Agora resolveu aqui, ó. Em vez de colocar, ó, 443, que é HTTPS, ele colocou qual é a porta lá. Então, notem que as minhas conexões aqui estão tudo com 443, porque é tudo seguro. Aqui que eu tenho uma conexão aberta, de uma página, que está com 80. Provavelmente seja... Não sei qual é aqui. Tem alguma coisa aberta aqui. Tá? Então, aqui são as minhas conexões que estão abertas. Tem algumas que estão aguardando, outras estão estabelecidas, outras já fecharam. Então, foi algumas coisas que a gente tem. Através do netstat, a gente consegue ver, então, essas conexões TCP. Por que ele só mostra o TCP? Tá? Porque o TCP ele tem que estabelecer uma conexão. Para que ele torne a comunicação segura, o que ele faz? Ele manda um pedido de abertura de conexão, né? Então ele vai mandar 3 mensagens para estabelecer a conexão, para depois ele começar a mandar os dados. E aí depois ele manda 4 mensagens para poder fechar essa conexão. E aí terminamos o capítulo 11, que é o capítulo da camada de transporte. Pessoal, alguma dúvida nessa relação da camada de transporte? Não, é tranquilo, prof. Tranquilo. Não? Eu vou olhar de novo. Tá? Pessoal, eu nem vou adiantar muito, então, vou parar a gravação aqui. Eu até ia trabalhar o